Boa noite a todos, Jesus nos abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, nosso Criador, continue nos envolvendo a todos, como sempre faz. A gente tem como tema hoje falar sobre 5 perguntas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 27 até o 31. Foram perguntas feitas por Kardec e que espíritos superiores responderam. A pergunta 27 foi respondida por Bernardin e as de 28 até 31 foram respondidas pelo Espírito São Luís. A nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, baseada na tradição da Igreja, foi muito calcada na ideia da culpa, muito calcada na ideia do castigo, na ideia da punição, na ideia do pecado. Deus, então, segundo a Igreja tradicional, ele seria alguém que castiga as pessoas, alguém que pune, alguém que nós devemos sempre temer e nos sentir culpados quando nós, de alguma forma, acreditamos que nós fizemos algo de errado em relação às determinações da doutrina da Igreja. Mas a doutrina espírita nos fala muito claramente a respeito disso. Herculano Pires, no livro Espírito e o Tempo, é a doutrina da liberdade. É a doutrina da libertação do espírito. Conhecereis a verdade, disse o Mestre Jesus, e a verdade vos libertará. Então ela nos esclarece a respeito dessas circunstâncias. Nos faz perceber que Deus, antes de tudo, é um Deus, além de justo, misericordioso e bom. E na verdade Deus não castiga ninguém, nem pune ninguém. Existem leis criadas por Deus e existe o livre-arbítrio de cada criatura. E nós escolhemos as nossas diretrizes, o nosso comportamento, que vai fazer com que nós venhamos a passar por situações mais difíceis, de maiores sofrimentos, de maiores dores, nas nossas encarnações, na nossa vida como espírito, ou situações menos complicadas, em função exatamente dessa escolha, ou dessas escolhas que nós podemos fazer. Então é uma doutrina de liberdade, é uma doutrina que é pautada na nossa liberdade de ação, na nossa liberdade de escolher o caminho a seguir. E aí vem a lei de causa e efeito, que é a lei de Deus, que faz com que nós venhamos a sofrer as consequências, para o bem ou para o mal, daquilo que nós fizermos. Então, nosso querido Kardec, ele faz um questionamento muito interessante, que é respondido por Bernardin, em que ele pergunta o seguinte: deve-se pôr um fim às provas do próximo, quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las ao seu curso? Será que uma pessoa que está passando por uma determinada prova, uma pessoa que está passando por uma dificuldade qualquer, uma dor, um sofrimento muito grande, o que nós devemos fazer? Nós devemos atuar e minimizar a dor do outro? Ou será que nós devemos atuar, ou nos omitir, melhor dizendo, e deixar que essa dor siga o seu curso? Porque, na verdade, se nós interferirmos, nós estaremos interferindo numa lei de Deus. E aí Bernardin nos diz que muitas vezes até existem doutrinas que falam que nós não apenas devemos deixar que essas dores sigam o seu curso, mas que muitas vezes nós podemos e deveríamos intensificar essas dores para ajudar o espírito a se depurar mais rapidamente.
E muitas vezes as pessoas que estão passando pelas dores, elas começam a imaginar, como eu passo por isso, e em verdade, até pela própria doutrina espírita, existe uma lei de causa e efeito, então eu devo sofrer isso, eu sou o culpado, e às vezes a pessoa pode acabar pensando, eu devo intensificar as minhas dores, eu devo me penitenciar dos meus atos. E muitas doutrinas por aí afora pregam a ideia da penitência, da agressão até o próprio físico, até o próprio corpo físico, senão também a agressão moral, a agressão emocional, em que faz com que a pessoa, ao invés de utilizar as possibilidades e os recursos que estão ao seu alcance a seu favor, acaba paralisando, acaba dificultando o espírito na sua trajetória. Então muitas vezes a gente vê, não aconteceu apenas no passado, mas ainda acontece no presente, toda aquela ideia do silício, toda aquela ideia da autopenitência, toda aquela ideia em que a pessoa vai e se agride, acreditando que dessa forma vai conseguir melhor atendimento aos desígnios de Deus, acreditando que de alguma forma a pessoa vai satisfazer o Criador a partir do momento em que ela está se autopenitenciando. E se a gente parar para pensar, a gente começa a imaginar a respeito disso, como o Criador deve olhar tudo isso. Será que Ele verdadeiramente precisa que eu crie instrumentos de autopenitência, instrumentos de autoagressão, para que de alguma maneira ele fique satisfeito e dessa forma eu venha a aplacar a ira de Deus? Seria nós colocarmos em Deus emoções humanas, completamente humanas. Pela verdade, o que o Criador quer é que nós tenhamos toda a possibilidade de crescer, de nos melhorar, de sermos felizes. E esse processo de autoagressão em nada ajudará o espírito. Então Bernardin faz uma colocação exatamente disso, que certas concepções, certos pensamentos religiosos dizem que nós devemos até ajudar a dor do outro, aumentando-a, para fazer com que ele cresça e evolua mais rápido. Ou então que nós devemos nos omitir, porque se nós interferirmos para o bem, nós estaremos de alguma forma interferindo no karma do outro, interferindo na dor pela qual ele deve passar. Mas o que a doutrina espírita nos ensina, e Bernardin é bastante claro a respeito disso, e o próprio Kardec também nos fala muito sobre isso, é que a doutrina espírita, ou o pensamento de Deus e do Criador, é o pensamento do amor, é o pensamento do sentimento, é o pensamento da solidariedade, é o pensamento da fraternidade, é o pensamento de que quando alguém está numa situação de sofrimento, a nossa postura é exatamente a postura de nós nos prontificarmos para amparar, auxiliar e fazermos o melhor de nós. E basta nós evocarmos lá a conduta do Mestre Jesus ao longo dos seus 33 anos de vivência aqui na Terra, para nós percebermos que a vida dele foi exatamente uma constante atuação no sentido de amenizar a dor do próximo, de amparar aquele que sofre, de levantar o caído, de estar junto com os doentes, com os enfermos, com os estropiados, com aqueles necessitados de toda a ordem, principalmente aqueles que estavam com dores morais mais fortes, e ele ia lá e sustentava e erguia aqueles irmãos em sofrimento, numa situação de prova muito intensa e desvalimento. Então, a doutrina espírita é a doutrina da fraternidade. Se nós vemos alguém
passando por uma situação de dor qualquer e de sofrimento, e isso a gente não precisa muito esforço para nós vermos isso, né? Alguém passando por uma situação de dor e sofrimento, até porque nós também temos as nossas, né? Se nós vemos isso, qual é a nossa posição? É a posição da fraternidade, é a posição da solidariedade, porque muitas vezes o Criador, e é isso que Bernardão nos fala, conta com a nossa atuação para amenizar a dor do outro, até mesmo para que de alguma maneira ele consiga perceber esse sentimento de solidariedade e fraternidade e nós dois cresçamos juntos, para que de alguma forma ele conclua todo o seu processo de expiação, e a nossa atuação com certeza é uma atuação que é fundamental nesse processo. Então ele fala o seguinte: sabeis se a providência divina não vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça havia aberto? Será que nós não somos exatamente o instrumento de Deus colocado à frente daquela pessoa que está passando por uma situação mais grave, de dor mais intensa, para nós de alguma forma sermos esses instrumentos, ajudando o outro e amparando e atenuando a sua dor, e de alguma maneira crescendo junto? Porque quando nós estamos trabalhando para aliviar a dor do outro, nós nos desconcentramos, nós até podemos dizer, nos distraímos das nossas próprias dores. As nossas dores se amenizam, porque nós não voltamos a nossa atenção intensamente à nossa dor, mas nós, ao contrário, estamos ali voltados para amparar o nosso próximo. Então a doutrina do Cristo, a doutrina do nosso Criador, a própria doutrina espírita, é a doutrina da solidariedade, da fraternidade e do amor. O espírita, disse Bernardão, para nós refletirmos como um ideal, como algo que nós podemos realizar, mas para que nós reflitamos e aos poucos consigamos realizar. Tem a obrigação de pensar que toda a sua vida deve ser um ato de amor e dedicação. Então, a nossa vida, a verdade, é uma oportunidade de nós trabalharmos o sentimento do amor. Esse sentimento do amor para com o nosso próximo, e esse sentimento do amor também conosco, e o sentimento do amor para com Deus, nosso Pai, nosso Criador. Se nós relembrarmos lá o ensinamento de Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Nisto estão toda a lei e todos os profetas. Foi o que disse Jesus. Toda a lei, todos os profetas, todos os ensinamentos que nós vemos nas mais variadas doutrinas por aí afora, esses ensinamentos estão resumidos nessas máximas. Se nós conseguíssemos praticar essas máximas, nós seríamos pessoas felizes e seríamos pessoas que estaríamos em harmonia com a lei do nosso Pai, do nosso Criador. Então é esse processo que Bernardão fala, que a doutrina espírita nos ensina e que o nosso Mestre Jesus nos falou: amar, buscar desenvolver esse sentimento do amor. Se alguém está numa situação de dor e de sofrimento, a nossa posição é a de compaixão para com o nosso próximo. Então essa é a primeira pergunta, são 5 perguntas. A pergunta seguinte, Kardec questiona: é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Um homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhe
alguns instantes de agonia, abreviando seu fim? Se a pessoa está nessa situação, vamos imaginar alguém num leito de dor, uma pessoa naquele estado conhecido como estado terminal. Será que, vendo aquela situação, já tendo a convicção de que a pessoa não vai retornar à sua condição normal de vida, que está prestes mesmo a morrer, será que nós devemos apressar essa morte? Será que é permitido nós abreviarmos a vida dessa pessoa? Porque ela está ali, sofrendo de uma forma aparentemente inútil, fazendo com que as pessoas e os familiares que amam essa pessoa sofram na situação de incerteza que o outro se encontra. Será que nós podemos ir lá e abreviar esse tempo de vida? Não, alguém falou não, várias pessoas falaram não. Várias pessoas falaram não. Hã? Não mesmo. Não mesmo. Tá certo, não mesmo. Existem várias situações diferentes. Existe aquela, em vários países é permitido a prática da eutanásia. No próprio Estados Unidos tem vários estados que permitem, outros estados que não. No Oregon é permitido, por exemplo, no estado do Oregon, que a pessoa vá lá e o médico receite uma dose letal de um medicamento para a pessoa que está nessa situação de sofrimento, prestes a morrer. Ele não pode aplicar a dose, mas ele pode receitar lá no estado do Oregon. Há países em que ele pode aplicar, o médico pode aplicar. Há outros países que ele não pode aplicar nem receitar, mas se a pessoa está vivendo à base de máquinas, pode desligar. Há uma situação que aconteceu na Flórida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, uma companheira chamada Terry Schiavo. Ela permanecia 15 anos no estado vegetativo e foi desconectada lá do tubo que a alimentava, que fornecia alimento. Depois de uma disputa muito grande, os familiares queriam desligar os aparelhos e o que aconteceu foi que desligaram o fornecimento de alimentos dela e ela veio a morrer por inanição. Então existem várias situações diferentes. A gente sabe também que a doutrina espírita, a gente sabe que a doutrina do Cristo é a doutrina voltada à vida, à valorização da vida. Disse o Mestre Jesus: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É verdade que ele não está apenas se referindo à vida material, mas está se referindo também à vida em espírito. Mas a verdade é que a doutrina nos fala a respeito dessa vida. Então, se uma pessoa está numa situação ali entre a vida material e a morte do corpo físico, se ela está nesse estado, será que nós devemos, sabendo que a ciência já deu a última palavra, que ela vai morrer, será que nós devemos abreviar esse tempo? A resposta já dos companheiros foi não. E aí a gente lembra de São Luís, aqui nessa página, nos falando o seguinte: será que a ciência pode dar a certeza absoluta de que já chegou o final? Quantas vezes a ciência já não errou? Quantas vezes já não disseram com todas as letras que alguém não iria viver, que alguém não iria se recuperar de um determinado estado, e a pessoa se recuperou? Inúmeras vezes, com muita frequência.
Então esse é o primeiro ponto que São Luís coloca para nós. Um segundo ponto já é sobre a ótica espiritual. Porque o que existe ali naquele momento? Existe um corpo físico entre a vida e a morte, mas existe um espírito ligado àquele corpo. E para esse espírito, qual a importância desse momento? Será que não é para ele algo útil a manutenção dessa conexão? Nós, por acaso, como espíritos encarnados, quando vemos uma pessoa numa situação, num leito de dor, nós podemos dizer se o melhor para ela é continuar encarnada por mais tempo ou desencarnar logo? Nós sabemos qual é a necessidade daquele espírito? Espírito desencarnado sabe, né? Espírito elevado sabe, mas nós não sabemos qual é a necessidade daquele espírito. Disse lá o nosso Mestre Jesus, ensinando a Nicodemos, que o Espírito sopra onde quer e ouvis a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Então o Espírito sopra onde quer. Nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos quais foram as experiências daquele Espírito, quais foram as vivências em existências anteriores, quais são as necessidades específicas que aquele companheiro tem. Se talvez não é melhor ele ficar mais tempo, ou se não é melhor ele desencarnar logo. E quem sabe a respeito disso? Espíritos superiores, com certeza. A lei de Deus sabe. Se o melhor para ele é permanecer ainda vivo, ligado àquele corpo, ainda que em estado vegetativo, certamente é isso que vai acontecer. Se o melhor para ele é desencarnar logo, é isso que vai acontecer. Tem um caso no livro Sexo e Destino, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. André Luiz nos conta de uma determinada companheira que estava numa situação muito dolorida, porque o pai dela ela não sabia que ele era o pai, e ele também não sabia que era pai dela. Havia abusado da jovem sexualmente. E ela então, naquela situação de dor muito grande, quando ela achava que o pai com quem ela havia tido relação era um namorado, o pai se disfarçou e fez crer que era um namorado. Ela, quando viu que não era um namorado, ela então, diante de toda a situação de dor na qual ela vivia, ela resolveu se suicidar. Então foi a uma farmácia, pediu para o balconista um determinado medicamento letal e disse que era para o cachorro que estava em estado de agonia e que ela queria amenizar, abreviar a vida daquele cão. André Luiz e irmão Félix, dois espíritos trabalhadores do bem, começaram a inspirar o balconista. Ele olhou para a menina, olhos vermelhos, a cabeleira revolta, uma situação de dor muito grande, saindo dos olhos dela e da fisionomia. E aí, ao invés de entregar para ela o tal medicamento letal, entregou um calmante. Ela foi embora achando que ia conseguir consumar o ato e tomou tudo. Dormiu na areia da praia de Copacabana.
De repente, ao amanhecer do dia, os transeuntes caminhando, iniciando a sua trajetória para o trabalho, alguns retornando das atividades noturnas, ali passando pela Avenida Atlântica. Um companheiro da limpeza viu a bela menina deitada na areia da praia e acabou querendo também abusar da nossa Marita. Ela então despertou, se desvencilhou dele, correu. No que ela correu, atravessou a Avenida Atlântica e um carro pegou a Marita e ela caiu na calçada. E André Luiz começou a dizer: tudo em vão. Todo o esforço que nós tivemos ontem para fazer com que ela não praticasse o suicídio foi em vão. E aí, irmão Félix, já um espírito mais temperado, com mais recursos naquele momento, ele disse assim: não, André, nem tudo foi em vão. Temos conosco o suprimento do amor e a luz da oração. E fez uma prece: Deus de infinito amor, não permita que a tua filha seja expulsa da casa dos homens sem a devida preparação. Dá a ela, Senhor, o sofrimento que lhe permita meditar, alguns dias a mais para ela na carne, algumas horas só que sejam. As pessoas estavam em volta, várias pessoas ali olhando, porque muitas pessoas param para olhar numa situação dessas, e depois de algum tempo, a ambulância, os recursos materiais vieram e levaram ela para ser atendida numa emergência. Com a oração do irmão Félix, com o sentimento de outros amigos espirituais, com o trabalho da espiritualidade amiga, a companheira ficou mais alguns dias encarnada. Ela então retomou a consciência. Depois de algum tempo de muita dor e muito sofrimento, o pai dela descobriu que era pai dela e viu o equívoco que havia cometido. Começou a se aproximar da doutrina espírita, a estudar os valores do Evangelho, enquanto ela estava ali internada. E quando ela retomou a consciência, ele se aproximou e pediu perdão. E ela então ali, naquele leito de dor, perdoou o companheiro. Depois de algum tempo ela veio a desencarnar. Como foi importante esse tempo a mais que ela teve na existência dela. Como foi importante esses dias que ela continuou ainda ligada ao corpo físico, para que ela se preparasse melhor para o processo desencarnatório, para que ela pudesse exercitar o sentimento do perdão, para que ela viesse a se desvencilhar do organismo físico de uma maneira menos traumática. Como foi importante esse tempo a mais que ela permaneceu na carne para o pai dela, para que ele pudesse refletir a respeito dos próprios atos, para que ele pudesse de alguma maneira assumir a atitude mais humilde, buscando e pedindo o perdão, porque pedir perdão é uma coisa complicada, e a pessoa tem que exercitar a humildade para assumir perante o outro que errou e pediu perdão. Como foi importante para ele esse momento, esse tempo a mais dela ligado à carne, foi essencial para esses espíritos que estavam envolvidos nessa complicação. E dessa forma ela veio a desencarnar, certamente com as suas dificuldades, com os seus débitos,
veio a ser amparada pelos amigos espirituais e o pai permaneceu encarnado, aliviado pelo perdão que ela havia concedido, mas ainda com aquele sentimento de que havia cometido um erro grave e estudando a doutrina espírita, buscando de alguma maneira compensar o mal que ele havia feito. Então nós não sabemos, isso era uma trajetória que aconteceu ali naquela encarnação, mas nós não sabemos qual foi a trajetória de cada um dos espíritos que se encontram numa situação de estar entre a vida e a morte. Qual é a necessidade daquele espírito? Será que ele não precisa verdadeiramente ficar mais tempo ligado àquele corpo? Será que esse momento de ligação com aquele corpo não vai ser de grande valia para ele e para as pessoas que estão em volta? Tudo isso faz parte de um grande projeto, um grande planejamento da espiritualidade. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Então, se a pessoa está naquela situação, é porque existe uma causa. E quem é que tem o poder sobre a vida e a morte de alguém? O médico? Os familiares? Só quem tem o poder sobre a vida e a morte é Deus. É o único que tem esse poder. Então, essa questão polêmica a respeito da eutanásia, a respeito de abreviar a vida, muitas vezes nós olhamos com os olhos da carne e acreditamos, é algo humanitário. Eu estou fazendo porque a pessoa pare de sofrer. Mas às vezes, não é nem para que o outro pare de sofrer, é para que a gente, de alguma maneira, se desvencilhe daquela situação incômoda para nós, familiares. Outras vezes é isso. A pessoa olha, isso é bom, isso é humanitário. Mas se nós olharmos, em primeiro lugar, diante da concepção de que a ciência falha e que aquela pessoa pode de alguma maneira ou se restabelecer ou ao menos permanecer ali numa situação de vida, ainda que precária, por mais tempo. Em segundo lugar, se nós percebermos e olharmos pela ótica espiritual de que existe algo mais, de que existe um motivo para aquela situação, um motivo que transcende ao nosso olhar momentâneo, mas que está completamente consentâneo com a bondade, com a justiça de Deus, nós vamos perceber que aquela pessoa pode e deve permanecer encarnada por mais tempo, ainda que num estágio precário, ainda que numa situação que nós dizemos em que ela vive a vida vegetativa. Mas mesmo assim, mesmo nessa vida vegetativa, isso pode ser útil para aquele espírito. Existem determinadas situações que a doutrina espírita narra para nós, que às vezes o espírito encarnado, ele até pode, de alguma maneira, prolongar o tempo de existência corporal por apego excessivo à matéria. Então, às vezes, o espírito está na situação entre a vida e a morte, não por uma necessidade de existência anterior, mas por ele ainda está tão apegado à matéria que não consegue se afastar de maneira nenhuma. Ou porque ele está preocupado com os entes queridos que ele está deixando, ou porque ele está preocupado em permanecer com os bens, com os recursos materiais ou com a vida material que ele possuía. Isso pode fazer com que ele prolongue algum tempo a sua existência, mesmo num estado entre a vida e a morte. Mas nós não temos a visão para sabermos
qual a situação específica daquele espírito. Nós não temos a possibilidade, a clarividência, para dizermos que aquele espírito está passando por uma necessidade de resgate passado, ou se é ele que de repente está tendo um apego e está ficando um pouco mais unido à carne. Até porque ele fica só um pouco mais, né? Não fica tanto tempo assim não. Quando ele está com esse apego demasiado ao corpo físico, a espiritualidade de alguma forma vem e atua e faz com que ele consiga, de alguma maneira, se desvencilhar do corpo físico. Tem um caso também de Dimas, vou falar rapidamente. Está no livro Obreiros da Vida Eterna, Obreiros da Vida Eterna, pela psicografia do Chico, André Luiz, e fala para nós o companheiro que estava ali. Era um trabalhador do bem, um médium, uma pessoa que fez o bem a vida inteira, que ele tinha lá o seu hábito da oração, mas de alguma forma, quando ele foi desencarnar, ele ficou muito preocupado em como ele iria deixar a esposa e os filhos. Então estava ali apegado a um corpo e já não tinha praticamente vida nenhuma, e permaneceu ali unido a ele. E mais do que ele ter permanecido assim, prolongando algum tempo a sua existência, a própria esposa encarnada chegava e perguntava: como eu vou viver sem você? E ela começava a pensar tão intensamente numa situação, como se fosse uma situação em que ela não pudesse sustentar diante da morte do outro, que ela prendia o companheiro também, dificultando o processo desencarnatório dele. Aí o que a espiritualidade fez? O que a espiritualidade faz numa situação dessa, quando a gente começa a atrapalhar muito a desencarnação do outro? A melhora da morte, né? Foram lá, deram os passes, fizeram com que ele aparentasse um estado melhor de saúde, e o médico disse: ele teve uma melhora súbita. E aí as pessoas se aliviaram. A esposa se afastou do leito e foi descansar. E aí a espiritualidade começou a realizar o processo de desligamento desse irmão, que era um trabalhador do bem, que estava prestes a entrar na vida espiritual com os benefícios de todo o bem que ele havia feito ao longo da sua existência. Então o que a doutrina espírita nos fala é isso: é a valorização da própria vida. A própria lei humana coloca a vida como o maior bem jurídico que existe. E a lei divina nos fala que a vida, no seu aspecto de vida material, de reencarnação, é uma oportunidade divina de trabalho, de crescimento, de aproveitamento de circunstâncias limitadoras da carne para o crescimento do espírito. Então, pergunta de Kardec: é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Todos aqui, não, mas alguns disseram e outros pensaram não, né? Sacrifício da própria vida, essas questões são mais rápidas. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil? Então a pessoa está desgostosa da vida, então coloca a sua vida em risco, mas de uma maneira que acha que vai ser útil às outras pessoas. Será que ela é culpada ou não? Será que ela vai sofrer uma consequência negativa desse ato ou não? E o nosso querido São Luís fala que o que ela estava buscando é um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Então qual é a intenção do espírito ali? É a intenção de ajudar os outros
nesse exemplo aqui de Kardec, indo à batalha, indo defender a sua pátria, é de ajudar a pátria, ou a intenção dele era, a verdade, acabar com a própria vida? A intenção é acabar com a própria vida. E Deus, ou a lei de Deus, vê o ato de acordo com a nossa própria intenção. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que essa atitude poderá custar a sua própria vida. Tal procedimento pode ser encarado como suicídio? A pessoa está expondo a própria vida para salvar o outro. Não? Não. Está dividido. A resposta de São Luís é que não é suicídio. Porque qual é a intenção dele nesse ato? É salvar a vida. A intenção dele nesse ato é ajudar o outro que está sofrendo. Está ali numa situação de perigo muito grande. Ele não está com a intenção de se matar. E pode muito bem acontecer dele conseguir salvar o outro e não morrer. Pode acontecer. Então, na verdade, vamos ver até o que São Luís fala. Desde que não exista a intenção de procurar a morte, a intenção dele não é procurar a morte, não se trata de suicídio, mas de abnegação e devotamento, embora haja a certeza de morrer. Porém, perguntamos, quem pode ter essa certeza? Às vezes ele tem a certeza de que vai morrer, mas será que pode ter a certeza absoluta? De repente ele vai lá e a providência divina diz assim: não é a tua hora, ainda não é esse o teu momento, você vai depois. E o outro vai lá, ajuda, salva o outro e consegue ainda permanecer na sua vida corporal. E a outra pergunta: proveito dos sofrimentos para outros. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos? Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Então eles aceitam os sofrimentos buscando a felicidade futura. Será que esses sofrimentos podem ser proveitosos a outras pessoas? Ele está passando por sofrimento, não está buscando sofrimento, está passando por uma situação de sofrimento, mas ele se resigna diante do sofrimento, buscando, pensando na felicidade futura. Será que isso é prejudicial a ele? Ou será que isso pode ser proveitoso para outras pessoas? Sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Então, se nós estamos diante de uma situação de sofrimento, se nós passamos por uma situação de dor muito grande, nós buscarmos a resignação, compreendendo que com essa resignação nós vamos de alguma forma não apenas melhorarmos a nossa situação do momento, mas trabalharmos pela nossa felicidade futura, isso é muito bom. E o exemplo que o Espírito está dando pode muito bem ser utilizado por outras pessoas. Então, o exemplo que nós temos no livro O Céu e o Inferno, temos vários exemplos lá. Se nós pegarmos aquele último capítulozinho do Céu e Inferno, que trata sobre as expiações terrestres, nós vamos ver vários casos desses. Mas para a gente pensar, o caso de Marcel, que era o menino do número 4. Era o menino que ficava lá no quarto, número 4, com outros enfermos ali,
no hospital. Tinha entre 8 e 10 anos de idade. As pernas contorcidas chegavam ao pescoço. O corpo contorcido e dores imensas, muitas dores. Praticamente abandonado pela família. E ficava lá naquele quarto, lá no número 4, sofrendo intensamente, mas sofrendo resignadamente. A dor vinha e ele buscava orar e compreendia essa dor. Aí o médico percebeu nele uma inteligência muito precoce e conversava com ele e dava atenção a esse menino, até que em determinado dia, na conversa de Marcel com o médico o Marcel disse: doutor, por que o senhor não me dá aquele remédio que o senhor costuma me dar para diminuir a minha dor? E aí ele foi, o médico disse: olha, eu não posso dar esse remédio. O bicho aí. Olha a resignação. Pronto, está resolvido, gente, está resolvido. Isso, ajudou a evolução da barata. Dizia um amigo meu: a barata é nossa irmã, amemos a barata porque ela é nossa irmã. Eu ainda não cheguei a esse estágio evolutivo, mas ele dizia isso, companheiro de mocidade, para vocês verem quanto tempo atrás isso aconteceu, né? Então ele pediu, o Marcel pediu isso, né? Ele pediu para tomar aquele remédio que diminuía a dor dele. E recebeu. Aí o médico disse: olha, já te dei a dose praticamente toda, eu não posso te dar mais. E aí o menino disse: ah, mas quando eu tomo esse remédio, a minha dor diminui e eu durmo. E eu não incomodo as outras pessoas e doentes que estão comigo no quarto. Eu não incomodo os doentes quando eu tomo remédio. Então a preocupação dele não era nem com a própria dor. Ele estava resignado diante da dor. Era um menino que orava a Deus constantemente. Mas ele estava preocupado com o outro que ficava incomodado com a dor que ele estava passando. Ele disse que, embora tenha vivido poucos anos na sua existência, aquela existência serviu para ele para dar o exemplo aos outros de que se pode sofrer com resignação. E realmente ele deu esse exemplo. É bem verdade que tudo isso estava interligado com necessidade desse espírito de existências anteriores. Ele disse que foi belo, rico, que tinha poder e que se valeu de tudo isso para prejudicar os outros e passou por várias encarnações em situações de dor semelhante àquela que ele havia sentido nessa última encarnação. Mas essa última encarnação ele se libertou e conseguiu se redimir perante a lei divina. E essa encarnação valeu para ele justamente como sendo a possibilidade de dar aos outros, a nós todos, o exemplo. Esse exemplo de que São Luís fala, o exemplo do poder da fé, que pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Então, proveito dos nossos sofrimentos aos outros. Estamos sofrendo? Que a gente busque essa força da resignação, essa força que faz com que o espírito, diante da dor, aproveite essa dor para acelerar o seu processo evolutivo. Porque a dor bem aproveitada é um acelerador da evolução do espírito, como também o amor veiculado é outro acelerador da evolução espiritual. Queridos irmãos, então que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.